Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, tá, Escorpião? Pega sua mente que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta pro universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias. Escorpião, qual é a mensagem? Gratidão. É um 3 de paus. Fala mais sobre isso aqui para Escorpião. A força. Tá. Fala mais. Vieram duas. 4 de copas. 3 de pentáculos. 6 de paus. Vamos lá, Escorpião. Fundo de deck aqui, um 5 de paus. Vamos lá, Escorpião. O que eu tô vendo aqui, hein? Veja se essa mensagem é diretamente para você ou, de repente, para uma pessoa com quem você está se conectando, tá? Pode ser uma amizade, pode ser um conhecido. Então, vejam aí. Eu tô vendo uma pessoa aqui que tá se segurando para não tomar uma atitude, para não fazer alguma coisa. E é muito difícil. Eu tô sentindo aqui uma coisa que é mais forte do que a própria pessoa. Sabe, eu tenho que ter um autocontrole muito grande, porque se me deixar, eu faço mesmo, tá? E aí, para cada um de vocês, é uma coisa. Pode ser uma compra, pode ser uma atitude, pode ser uma coisa de, eu vou lá falar com fulano. Eu não sei, tem alguém se segurando para não dar o próximo passo, tá? Então, vejam, porque aqui é uma leitura coletiva, geral. Então, para cada um de vocês, a gente vai estar falando de uma situação. Estou me segurando para não... E aí você completa o espaço. Então, eu estou sentindo muito essa energia. E eu pego aqui, Escorpião, essa pessoa me parece que é uma pessoa que quer fazer as coisas sem que outras saibam. Tá? Então, há uma preocupação aqui, eu sinto, eu quero fazer de uma maneira que eu não chame atenção. Eu quero fazer de uma maneira que ninguém fique sabendo. Porque aqui... a gente está falando de uma energia de eu não quero ser descoberto, porque aquilo que não sabem, ninguém estraga. 6 de paus. Alguém quer a vitória aqui. E entende, né? Aqui é uma pessoa que está entendendo que para conseguir essa vitória, para que as coisas deem certo, talvez seja importante que seja dessa forma. Eu vou fazer, mas eu não quero que ninguém saiba. Porque aquilo que não sabem, não estragam. Tem outras pessoas, tá? Envolvidas. Tem outras pessoas aqui. Pode ser uma questão de orgulho também. Sabe aquela coisa de eu quero provar para mim mesmo que eu sou capaz? Pode ser isso? Pode. Pode, que a gente tem duas cartas aqui, ó, que representam a energia de Leão. Leão veio forte aqui na tua leitura, tá? Então, de repente, você tem o signo de Leão forte no seu mapa astral, ou de repente você está lidando com uma pessoa de Leão. Leão pode falar também de um certo orgulho, né? Eu quero fazer as coisas do meu jeito, né? Pode ter por trás disso também uma intenção de reconhecimento. Eu quero que reconheçam. Pode ser que você queira pegar alguém de surpresa, sabe? Aquela coisa de quando forem perceber, eu já fiz. E aí, eu colho aqui os louros da vitória, né? O reconhecimento. Caramba, e não é que Escorpião fez e fez mesmo, sabe? E aí você lembra, tá? Você pode adaptar. Essa mensagem, ela pode ser diretamente para você ou para uma pessoa com quem você está lidando. Vanessa, não sou eu, é minha filha que
comentou comigo que tá para tomar uma atitude, mas não quer chamar a atenção de ninguém, sabe? Porque eu sinto aqui que por trás disso tudo pode ter essa coisa do eu quero que as pessoas olhem para mim e reconheçam. É uma coisa aqui de orgulho, eu quero sentir também orgulho da maneira com que eu fiz, eu escolhi fazer as coisas, sabe? Da minha maneira, ao meu modo. E disseram que eu não venceria, mas a vitória está aqui. Sabe? Disseram que eu não venceria, disseram que eu não chegaria lá. Mas eu tô vendo você chegando, tá vendo? Tô vendo você chegando aqui. Tem uma vitória aqui, né? Mas eu tô pegando essa coisa do autodomínio, sabe? De uma situação. Tô tendo que me segurar, tô tendo que saber esperar o tempo, a hora certa das coisas. Então tem isso aqui, tá? O que mais aqui? Vamos lá, Escorpião. Tem mais aqui para Escorpião. Meus amores, se você tá comigo, deixa aquele joinha bacana. Gratidão, gratidão. Deixa aquele hype, tá? No final da leitura eu vou deixar o meu e-mail, caso você queira entrar em contato para fazer uma leitura particular. As leituras gravadas, elas estão com 25% de desconto. Agora é a hora. Agora é a hora. E também tem a leitura ao vivo, tá? Caso você queira fazer ao vivo comigo. Lá no finalzinho eu vou deixar as informações. O que mais aqui para Escorpião? Vamos lá, Escorpião. O julgamento. O julgamento. A alta sacerdotisa. Tá vendo? Temos aqui uma energia de pensa bem, pensa 2 vezes, 3 vezes, se necessário for. Reavalie se tá tudo certo, se esse é o momento. E o principal, né, Escorpião? Isso sempre vem nas leituras de vocês. Não deixa de se conectar com a sua intuição. Vocês são altamente intuitivos. Quando a gente fala de Escorpião, a gente está falando de profundezas. Então, eu diria que não vale a pena, Escorpião, você desafiar ou ir contra, né, a sua intuição, aquilo que você sente, sabe? Aquilo que você já sente. Então, por exemplo, eu sinto que não é a hora de agir, eu sinto que não é a hora agora, seja lá o que for. Não haja. Entende? Porque você tem aqui a alta sacerdotisa, no fundo, você sabe. E você não sabe como você sabe, mas você sabe. É um grande mistério, né? Para alguns aqui pode ter a ver com papelada, documentação, burocracias. Aqui também, sabe, Escorpião, uma coisa interessante que eu tô pegando, e às vezes na vida não tem como escapar disso. Eu sinto uma pessoa que tá se segurando, porque justamente pode ser que o que você venha fazer desagrade outras pessoas. Tá vendo? Tem um 4 de copas aqui e um 3 de ouros. Isso aqui pode ser que eu desagrade outras pessoas. Pode ser que eu venha irritar outras pessoas. Pelo simples fato de que, de repente, eu escolhi o que é melhor para mim. E tudo isso diz muito sobre as pessoas envolvidas, né? Então, por que você está se segurando para não magoar alguém? Por que essas pessoas ficariam chateadas se, de repente, você fizesse alguma coisa que é boa para você? Entende quanta coisa tem por trás disso tudo? Os grandes mistérios, né? Se relacionar com o ser humano é um grande mistério. E tá aqui a carta dos mistérios. Só que eu sinto, sabe, Escorpião, que para alguns de vocês é a grande chance.
é a grande chance de dar certo, de fazer acontecer. E que se de repente você ficar só pensando se agrada ou se não agrada a outras pessoas, se você vai irritar ou se você não vai irritar outras pessoas, de repente você deixa passar uma grande chance, uma grande oportunidade. E no final, quem fica mais chateada com tudo isso, pode ser você. Sabe? O que mais aqui, por favor, para Escorpião? E veio batendo em todas as outras cartas. Ó, 7 de paus. E assim, eu nem entendi a posição que ela veio, tá? Porque ela veio dando pirueta. E aí ela caiu toda atrapalhada na mesa. 7 de paus. Tem uma coisa aqui de... toda vez que eu quero fazer algo por mim, de repente eu tenho que ficar dando 1000 explicações, ou me desculpando até de alguma maneira. Sabe quando a gente tenta justificar a nossa escolha? Por que a gente está fazendo tal coisa? E no fundo, a gente não tem que se justificar para ninguém. Mas pode ser uma necessidade sua, sabe? E aí, novamente, repensar, reavaliar. Por que toda vez que você faz alguma coisa que é para você, você tem que passar por esse questionamento ou essa questão de ficar se justificando para outras pessoas? Sabe? Porque você tem aqui, ó, veja, 6 de paus, 7 de paus. 6 e 7 é 13. 13 é o teu arcano, Escorpião. Sabe? É o arcano de Escorpião, é a morte. Tem alguma situação aqui que envolve outras pessoas e de repente um comportamento meio cíclico, sabe? Repetitivo, padrão, alguma coisa assim? Alguma coisa que você se pega, nossa, de novo tô eu me justificando. De novo tô eu aqui pensando mais no outro do que em mim. E aí tem de novo aquele questionamento. Por quê? Por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa forma? Veio aqui uma sensação estranha, sabe, ô Escorpião? Veja se é pra você ou se é pra alguém que você conhece. Tô vendo aqui uma pessoa que não quer... É como se você se sentisse um pouco perseguido, sabe? Pelas pessoas. Então, de repente, você tá prestes a fazer alguma coisa, e aí você volta atrás com esse julgamento, pelo medo de, vão ficar ladainhando, vão ficar falando no meu ouvido, vão ficar me perguntando, vão ficar me perseguindo, vão querer justificativas ou explicações sobre... E aí você tem que tomar cuidado, porque isso tende a virar um comportamento cíclico, aquela coisa repetitiva, sabe? Quando você vai ver, você já teve 1, 2, 3 chances, mas você não conseguiu, por causa de todo esse negócio aqui que é profundo, o buraco é mais embaixo, tem muita questão aqui pessoal mesmo, sabe? Que de repente você precisa rever. Porque senão você não sai, essa carta tá bem na tua central, senão você não sai de uma energia de eterna insatisfação, sabe? Eu não fiz por causa dos outros, eu deixei para depois novamente. E a pessoa que sai mais insatisfeita, mais infeliz nisso, é você. Sabe? E aí também eu tô pegando isso aqui, ó, talvez você não possa contar, talvez tenha alguma coisa que você precise fazer por sua própria conta mesmo, sabe? Que aqui você tem um 7 de paus com 3 de ouros. Geralmente isso aqui eu não tenho ajuda de outras pessoas, vou ter que fazer, sabe? Quando a gente arregaça as mangas e fala mãos à obra, né? Se eu quero ter a minha vitória, eu vou ter que trabalhar nela. Eu não sei, eu tô pegando uma pessoa que tá
Sabe quando alguém leva a sua rotina, o seu dia a dia, tudo normal, e aí você se dedica à noite a alguma coisa? É o tempo que eu tenho, Vanessa. Tudo bem. Tô pegando alguma coisa assim, tá? Ó, outra coisa que eu peguei aqui, Escorpião, são vocês não querendo estar disponíveis para outras pessoas. Eu não quero. E tá tudo certo, tá? Tem época que simplesmente a pessoa quer sumir, você quer entrar no armário e ir pra Nárnia, e você fala, não estou disponível. Tô vendo uma pessoa que não, sabe quando você quer entrar no seu mundo particular? E de repente você fala, as pessoas não entendem como é que eu funciono, não me sinto compreendido, não me sinto pertencente de alguma maneira? Pode ser também, tá? Ai, Vanessa, não sou eu. Eu que tô sentindo meu filho, ou eu que tô sentindo, sei lá, uma pessoa com quem eu conheço, que parece que tá me evitando. Se tem alguém te evitando, tá, Escorpião? Alguma coisa desagradou essa pessoa. Sabe? O que mais aqui para Escorpião? Hierofante, tá vendo? Hierofante. Agora, para alguns de vocês, a gente está falando aqui de coisas realmente burocráticas, tá? Só que é papelada, documentação, patrimônio, assinatura de papéis, marcação de hora com advogado, sabe? Marcação de consulta. Consulta médica, né? Também, tô vendo aqui. Eu não tô vendo o Escorpião aqui aberto para relacionamentos românticos, não, tá? Eu não tô pegando aqui Escorpião aberto para relacionamentos românticos. É lógico que esse pedaço da leitura não é para todo mundo. Você tem que separar o que é para você e o que não é. Aqui é uma leitura coletiva. Mas aqui você tá mais querendo ficar na sua. Aqui, Escorpião, eu vejo um escorpiano, uma escorpiana, querendo mais se desenvolver espiritualmente. Você tá em outra. Você tá em outra. Sabe? Tá até meio que evitando. Tô evitando, não quero conhecer ninguém. Sabe? Não quero conhecer ninguém. Porque aqui, se você tiver que conhecer alguém, Escorpião, eu vejo você querendo coisa séria. Tá? É anel no dedo, assinatura de papel, selando a união. Se não for assim, pra quê? Sabe? É como se você se sentisse meio que perdendo tempo. Você tem aqui a alta sacerdotisa, é uma energia muito profunda, né? Como o próprio Escorpião. O Escorpião é profundo. Então, se não for pra ser assim, sabe? Eu não quero. Escorpião é o tudo ou nada, né? Ou é pra valer ou não quero nada. Então tem alguma coisa assim, sabe? Ó, Escorpiões. Escorpião é um signo fixo, tá? E lógico que isso que eu vou falar depende muito da configuração do teu mapa astrológico. Ou seja, não é para todos. Mas tem alguém aqui meio que se esquivando, evitando uma mudança, uma transformação, que tá meio que inevitável, tá? Tem aqui uma mudança para acontecer, uma ressignificação de vida, de jornada. Talvez o seu momento esteja pedindo uma morte simbólica de alguma coisa. Ai, Vanessa, tem algo na minha vida que precisa se encerrar. Mas eu tô meio que escapando, fugindo disso. E eu já entendi que essa mudança ela precisa acontecer. Aqui a gente pode estar falando de finalizações. Tem alguém querendo encerrar um ciclo, mas não está conseguindo, ou não está querendo. Vanessa, eu estou querendo encerrar um relacionamento. Vanessa, eu estou querendo sair daquela empresa que eu já estou há muito tempo. Sabe? Ó, 20, 25 anos, sei lá quanto tempo aqui, ó. Tempo mínimo, 5 anos, 2 anos, tempo mínimo, assim. E aí, sabe quando você sente? Ah, já deu. Mas, ao mesmo tempo, tô meio que me esquivando, sabe? Quando a gente vai empurrando com a barriga, vou procrastinando. Mas tem aqui uma transformação para acontecer na tua vida. E aí, por algum motivo, que você deve saber qual, eu vejo alguém meio que... Ai, depois eu olho para isso, sabe?
Pode ser a nível inconsciente, que o tarô ele também tem essa sacada legal, que ele traz coisas que estão lá no nosso inconsciente e joga para frente, para o nosso consciente. Então, nossa, eu tô aqui tendo atitudes que, na verdade, é que eu não quero aceitar uma mudança na minha vida. Então, eu tô tendo determinadas atitudes. De repente, você tá fazendo isso a nível inconsciente. E o tarô tá falando para você, ó, tem uma mudança aqui, mas você tá meio que se esgueirando dela, sabe? De repente, você sabe que aquilo precisa acontecer, mas você tá muito enraizado num velho ciclo, talvez com medo dessas mudanças. Pode ser. Mudança de emprego. O que mais aqui para Escorpião? Vamos lá, Escorpião. Ó, tá vendo? Veio invertida. Eu vou colocar na posição normal, tá? Isso aqui pode ser mudança de casa, de bairro, de cidade. Mudança de pensamento. Naipe de espadas fala de mental, né? Tá na hora de mudar de opinião, de ideia, mas de repente aquela coisa, né? O que vão pensar se eu, sei lá, se eu aparecer com uma nova opinião. Isso aí, o que eles vão pensar, Escorpião, isso é problema deles. Você tem o direito de mudar de opinião, de mudar de ideia, de ir numa nova direção. Sabe? Porque eu não sei, sabe, Escorpião? Sabe o que eu sinto aqui? Eu sinto aqui uma pessoa que, quando você for numa determinada direção, eu sinto que você vai para não olhar mais para trás. Sabe? E eu sinto que tem uma pessoa que tem medo disso. Medo que você vá numa outra direção. Sabe? E ela tá indo aqui determinada, sem olhar para trás. Vanessa, eu quero deixar essa cidade. Vanessa, eu quero me mudar. Eu quero deixar esse emprego. E aí é lógico que você vai fazer o que você quiser, né? Porque você tem o seu livre-arbítrio, que é sagrado. Mas essa nova direção, ela tá bacana, tá? Ela tá bacana, mas eu sinto aqui uma coisa de... Não vai ser tão fácil assim, sabe? Seja porque, de repente, você vai ter que enfrentar dentro de si mesmo amarras, um certo tradicionalismo. Tem uma coisa que a gente tem aqui, o Hierofante, né? Que ele é muito tradicional. Sabe quando a nova direção, ela parece que vai contra os nossos próprios valores, ou valores que foram passados, ou de repente, nossa, mas na minha família eu vou ser a primeira pessoa que está indo nessa nova direção. De repente você tem uma família que é toda comerciante. E aí você fala, cara, eu não quero ser comerciante. Eu quero abrir um ateliê, eu quero trabalhar com arte, eu quero outra coisa. Então isso pode parecer um certo desafio. O que mais aqui para Escorpião? 7 de espadas. Tem alguém querendo te atrasar, ou se você ceder, mais uma vez, alguém de repente se colocar no seu caminho, sabe? Fazer você pensar numa decisão que você já havia tomado. Eu sinto que isso é como dar um tiro no pé, Escorpião. E aí, de novo, né? Você vai se pegar se auto-sabotando ou permitindo que alguém te sabote. Mais uma vez. Eu cedi aquilo que aquela pessoa falou, né? E aí, de novo, tem uma coisa de eu tô me traindo, porque eu já tinha estipulado o meu novo sonho, a minha nova direção. Então, cuidado, tá, Escorpião, para você não se trair, não dar um tiro no pé, sabe? Só porque você tá indo numa direção que é contrária
a algo ou alguém que de repente não quer que você vá nessa direção. Sabe? Agora, é muito interessante que desde o começo da tua leitura, Escorpião, eu pego aqui uma pessoa querendo fazer as coisas bem na surdina, sabe? Isso aqui tá com cara de ser você. Eu não quero que saibam. E aí, quando forem saber, eu já fiz. Tá muito forte a energia de mudança. Mudança de casa, mudança de bairro, mudança física, né? Geográfica. Uma viagem? Pode ser também. Pode ser. Quando forem perceber, eu já até fiz. Quando eu postar as fotos, eu já estarei lá. Ou então já até voltei dessa viagem, alguma coisa assim. Porque aqui uma coisa é certa, alguém não quer chamar atenção. Alta sacerdotisa, 7 de espadas. Eu não quero chamar atenção, eu não quero holofotes em cima de mim. Tem alguém planejando uma partida ou uma viagem. Uma mudança também. Sabe quando você quer mudar? E aí você fala assim, não quero que os vizinhos vejam. Eu vou fazer de noite. Tem uma coisa assim, tá? E aí, em algum momento eles vão ver, mas eu sinto que não haverá tempo, ou não serão muitas pessoas que vão ver. E aí é ótimo, é perfeito. Para você que não tá querendo chamar atenção. O que mais aqui? Última carta, Escorpião. O mundo. E tá feito. E tá feito. Tá? Aqui, ô Escorpião, você entra no novo ciclo. Tá? É a carta do mundo mesmo. E quando forem perceber, ó, isso aqui é alguém que tá longe. Tô longe, já fui. Tô em outra. Sabe? Tem Escorpião querendo se afastar de um certo grupo de pessoas. Pode ser um grupo de trabalho, de projetos, de estudos, mas pode ser também um grupo familiar. Tá? Um grupo familiar. Eu vejo, Escorpião, você concluindo aqui alguma etapa, alguma tarefa, algum ciclo com êxito, tá? Eu vejo as coisas dando certo aqui. Mas vai ser preciso também uma boa dose de organização e seriedade nisso, tá? Aqui, ó, fundo de deck, finalmente a paz, né? 4 de espadas aqui. Eu tô falando, vocês querem paz, tranquilidade. E não tô querendo falar muito sobre a minha vida, nem sobre meus planos, não. Sabe? Vida nova, tá vendo? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão. Já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase. Mas se você ficou comigo até agora, deixa aquele joinha bacana, se inscreva no canal, ativa o sininho, né, para receber as notificações, que tudo isso é muito importante. Sou pura gratidão a cada um de vocês. Estão abertas as vagas para leituras gravadas. Essas, as gravadas, estão com 25% de desconto. O momento é agora, tá bom? Eu faço a leitura na sua energia e te entrego em apenas 3 dias. Maravilhosa, tá? E também tem a leitura ao vivo, mas essa daqui ainda não tá na promoção, tá bom? Mas se você quiser, tem também vagas para leituras ao vivo. Eu e você, 1 horinha juntos. Você que vai coordenar, né, o uso dessa 1 hora para a gente ver as coisas que você quiser. Então, se você tem interesse na leitura gravada ou na leitura ao vivo, entre em contato, o e-mail é tavernatarô@gmail.com. Aguarda um pouquinho que assim que puder eu entre em contato, te mando a tabela de preços e Vamos lá, Escorpião, signos. Temos aqui Áries, Leão muito forte. Câncer, Capricórnio, Touro, Leão, Aquário, Escorpião. Peixes, Leão de novo, tá vendo? Touro, Libra e tá? Vamos lá, uma frase, uma afirmação, coloquem aí nos comentários, vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Vamos embora. Eu tenho coragem inabalável. Eu tenho coragem inabalável. Escorpiões, a todos vocês, a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Grande beijo nesse teu coração lindo, Papai do Céu te proteja. Te vejo na próxima.